Pessoal, a gente vai continuar aqui na nossa aula 2, falando sobre agora as características do artigo de opinião, tá? A gente já falou que o artigo de opinião, ele é um texto em que a pessoa vai expressar aquilo que ela pensa, tentar convencer, persuadir o outro, né, a respeito daquele conteúdo, daquele tema, tá? É um texto que ele normalmente ele é veiculado na mídia, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Por conta disso, muitas vezes é um jornalista que faz esse artigo de opinião, mas não significa que só ele pode fazer, outras pessoas também podem, inclusive nós, tá? Muitas vezes, né, por conta da autoridade, né, que se exprime, né, que se coloca dentro daquele tema, alguns artigos, né, de opinião são apresentados aí por algumas pessoas que estão na mídia. Sabe aquelas pessoas que a gente chama hoje em dia, né, astros da cultura pop? Quer dizer, aquelas pessoas que estão em ascensão naquele momento. Professora, mas por que fazem isso? Ora, porque são pessoas que têm repercussão dentro do cenário nacional, mesmo do cenário mundial, e se chama essas pessoas para expressar a sua opinião, para garantir uma maior área de abrangência naquele texto, tá? Mas, como eu disse para vocês, né, qualquer um de nós pode expressar uma opinião a respeito daquele texto, tá? A respeito daquele tema, ok? Então, nós vamos falar aqui sobre as características, portanto, tá? Considerando aí essas questões que nós já mencionamos. A primeira característica é que se trata de um texto escrito, tá? Em primeira pessoa e em terceira pessoa. Mas quando eu digo um texto escrito, tá? Me perdoe, quero dizer escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Porque ele pode ser um texto escrito propriamente, mas pode ser uma reportagem, né, audiovisual, pode ser uma reportagem através do rádio, em que eu vou ouvir, pode ser da televisão, audiovisual, ou um texto no jornal, numa revista, tá? Em que se expressa a opinião. Então, quando eu falo em primeira e terceira pessoa, eu quero dizer que pode ser eu, né? Eu, ou pode ser ele, tá? São as formas, né, que esse texto de opinião pode se exteriorizar, pode ser apresentado ao público. A segunda característica é o uso da argumentação e da persuasão. Lembra que eu disse para vocês, na nossa primeira aula, argumentar, né? Tentar ali trazer uma explicação, uma justificativa, né? Explicar aquele tema, né? A história da escadinha, né? E a persuasão, tentar convencer, dizer, olha, né? Acredite no que eu tô falando. Seja adepto da minha opinião. Você vai aderir ao que o outro está dizendo, tá? Uma terceira característica é que esses textos, né, esses artigos de opinião, eles são assinados pelo próprio autor, ou seja, quem escreve se identifica. Não há uma omissão na autoria do texto, tá bem? Uma outra característica, eu digo para vocês que a nossa quarta característica é que esses textos eles são apresentados dentro da mídia. São apresentados nos meios de comunicação, mas não só na TV. A gente hoje em dia se limita muito à televisão, né? Mas pode ser no rádio, pode ser no jornal ou numa revista, em qualquer dos meios de comunicação, tá ok? Bem, a nossa quinta característica é a utilização de uma linguagem simples nos textos, objetiva e também de cunho subjetivo. Vamos entender o que é isso? Ora, simples, porque eu tenho que tentar atingir o maior número de pessoas. Por isso que a linguagem tem que ser simples. Não adianta eu querer encher de coisa, né? Como dizem alguns aí, não adianta eu querer florear, encher de linguiça, né? Eu tenho que ter uma linguagem simples, acessível, que todos aqueles que sabem ler, né, que são alfabetizados, consigam entender o meu texto, tá? Por que objetiva, né? A característica da objetividade significa o que? Olha, eu tenho que ser direto. Sabe quando a mãe da gente fica falando, nossa, fica fazendo rodeio, dando volta? É isso, não vai fazer rodeio, dar volta, vai direto no ponto. Seja objetivo no seu texto, tá? A outra característica é a subjetividade. Por quê? Ora, eu não tô falando da expressão de uma opinião, então é evidente, é claro que vai ser subjetivo.
porque eu vou estar manifestando a minha opinião. Ou quando eu utilizo terceira pessoa, eu posso estar falando de opinião de uma outra pessoa, tá? Mas a questão é que há uma dose de subjetividade. Ou seja, não é um texto imparcial, ele é subjetivo. Tem partido de um ponto de vista, de uma opinião específica, tá? Qual que é a nossa próxima característica? A questão da atualidade. Os artigos de opinião, eles acabam, em regra, abordando temas da atualidade. Professora, mas por que temas da atualidade? Ora, porque são temas, pessoal, que envolvem ali uma maior discussão naquele momento. Eu tenho uma maior polêmica propriamente dentro daquele tema. Por isso que eu falo de temas atuais, tá? Já pegando o gancho para nossa próxima característica, que diz que os títulos têm que ser polêmico, provocativo. Professora, por que um título polêmico e provocativo? Eu não tô entendendo. Ora, vamos pensar comigo. Quando você vai assistir o jornal, você escuta no intervalo aquela chamada do jornal lá, uma chamada assim, que fala, né, um negócio assim, meio, nossa, no Brasil nós tivemos 1000 mortes de Covid hoje só no estado do Paraná. Imagina uma notícia dessa. Poxa, você vai parar pra ler, né? Vai parar pra assistir, pra ouvir. Se você tá no texto, né? Pega um jornal escrito e tá lá aquela notícia, né, em letra alta, provocativa, né? Você vai ler. Então a ideia de um título polêmico e provocativo, o que que é? É chamar o leitor, o ouvinte, para querer saber o que você está tratando. É por isso que a gente tem esses títulos polêmicos e provocativos. E também tem mais uma coisa, que é a nossa última característica. Toda vez que você for fazer um artigo de opinião, né, e nós vamos fazer um artigo de opinião, nós vamos trabalhar um artigo, né, a gente precisa pensar em verbos no presente, hoje, agora, né? E também imperativos. Por que imperativos? Ora, porque é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Então eu tenho que ter imperatividade naquilo que eu tô falando. Ser firme, coerente naquilo, tá? Tudo isso são características, todas essas, refletidas no artigo de opinião. Então, quando vocês pegarem um texto, né, e observarem estas características, vocês já vão saber. Poxa, né, a professora ensinou isso pra nós. Então, eu tenho aqui um artigo de opinião, tá bem? A gente vai continuar na nossa próxima aula e a gente vai trabalhar na próxima aula algumas formas, espécies, né, de textos argumentativos, porque a gente precisa ali argumentar, né, para que a gente tenha ali o nosso artigo de opinião, tá bem? Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Obrigada!